Dossiê importante aí feito pelo Kim Paim. Ele retrata, além do que a mídia vem mostrando, que a gente vai ter que pagar toda essa farra desses medidas provisórias do Lula, como também ele retrata algumas coisas muito sinistras, coisas que ele já tinha dito e já tinha passado por alguns outros dossiês, e como que a história se repete, como que eles acertam sempre, né? Nossa, eles são muito bons, assim, tem uma visão que pelo amor de Deus, né? Então, presta bastante atenção no vídeo, assista até o final, porque é de extrema importância. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Logo de manhã cedo, lá vem o Estadão com sua ginga para nos contar que o governo Lula editou uma medida provisória, uma MP, que é na canetada, que assinou já tá valendo, que beneficia a empresa dos irmãos Batista no setor de energia. Mas não é qualquer MP e não é qualquer benefício. O timing das coisas é sensacional. E no subtítulo já fica claro: 3 dias após Ambá comprar usinas da Eletrobras, 3 dias depois, o governo assina a norma que salva o negócio e repassa o custo aos consumidores. Que coincidência! 3 dias! Eu adoro isso. O governo Lula editou a medida provisória que beneficia a Ambar, empresa dos irmãos Batista, JBS, né, no setor de energia elétrica. A decisão socorre o caixa da Amazonas Energia e cobre pagamentos que a empresa deve fazer para termoelétricas recém-compradas pela Ambar da Eletrobras. Os recursos necessários para a operação serão bancados pela conta de luz de todos os consumidores brasileiros por até 15 anos. Vamos privatizar tudo. Eu adoro isso. Na última segunda-feira, a Eletrobras comunicou ao mercado a venda de 13 usinas termoelétricas para Ambar, né? Ambar. Por 4,7 bilhões. Olha que engraçado. Além da empresa dos irmãos Batistas, quem também estava interessado? Quem? O Banco BTG, do nosso glorioso André Esteves, associado com a Eneva e fundos estrangeiros. Os gringos querem comprar. O setor de energia está no foco de todo mundo. Não presta para o Brasil, mas presta para o empresariado. E também fizeram oferta pelos ativos. Do pacote, com exceção da usina de Santa Cruz, no Rio, as demais usinas vendem energia para a Amazonas Energia, a distribuidora de energia elétrica do estado do Amazonas. A empresa, no entanto, é deficitária e desde novembro não paga pela energia gerada pelas térmicas. A Ambar, ao fazer a oferta, assumiu o risco de inadimplência desses contratos até então na conta da Petrobras. Eu gosto desses caras, os caras são visionários. A empresa estava na iminência de não ganhar R$ 1. Vamos comprar, eu tenho fé em Deus, a empresa vai nos pagar, a gente vai entrar, fé em Deus, fé em Deus, fé em Deus. Compraram. O comunicado público feito após a conclusão, a Eletrobras informou que repassou imediatamente a Ambar o risco de inadimplência. Ela falou, tá passando, o risco é teu agora, viu? O risco é teu. A gente é empreendedor. O empreendedor tem que tomar risco. Em outras palavras, a Eletrobras passou para a empresa dos irmãos Batista o problema de não receber da Amazonas Energia. E aí, na quinta, dia 13, 72 horas após o negócio, 3 dias depois, o Diário Oficial da União trouxe a publicação de uma medida provisória de socorro ao caixa da Amazonas Energia e que transfere o pagamento pela energia das térmicas para contas gerenciadas pelo governo e financiadas pelas contas de luz de consumidores de todo o país por até 15 anos. A MP foi assinada pelo presidente em exercício, Geraldão. Olha ele! Para quem aí acha que o impeachment vai mudar alguma coisa, vamos mudar tudo para não mudar nada. E pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Os custos para os consumidores do resto do país, ou seja, você se prepara agora, se prepare. Calculados por operadores do mercado de energia, variam de 2 a 2,7 bilhões por ano. Pouca coisa, né? Podendo ultrapassar 30 bilhões no final. Além das usinas, a Ambar já demonstrou interesse em comprar a própria distribuidora.
Procurado nesta quinta para falar da MP, o Ministério de Minas e Energia informou que ela foi editada para dar sustentabilidade, eu gosto dessa palavra, à distribuidora do Amazonas e que desconhece os termos do acordo entre a Eletrobras e a ANBA. Não sabia de nada. O governo não sabia de nada. O Ministério afirmou ainda que a medida não vai onerar o consumidor final, pois se trata da continuidade de uma ação já adotada no âmbito da concessão, o que é contestado por agentes do mercado de energia especialistas. O Lula falou que o povo não vai pagar. Os especialistas acham que vai pagar. Além disso, a MP prevê que os custos da Amazonas Energia com questões regulatórias, ou seja, como adequação aos parâmetros de perda de energia com gatos, por exemplo, também serão rateados com os consumidores do restante do país por meio de reembolsos da conta de consumo de combustíveis. A gente comentou essa semana, o Poder 360 fez o levantamento, né, de gato, e o Amazonas lidera. Ou seja, a distribuidora é que lida com isso, né? Concessionária. E aí, aparentemente, o que os irmãos batistas precisarem fazer para acabar com os gatos, se prepare que você vai ser pai de pet. Você vai ser pai de pet. E esse gato aqui, esse gato não é um gato bom, viu? Tem que rir, tem que rir, tem que rir. A gente tem que levar na brincadeira, porque esse país, eu ia falar que não é sério. Não, o Brasil é um país sério. Só esse item nas contas de Luiz Barata ampliará os custos da CCC em pouco mais de 1 bilhão. Para Barata, o governo busca resolver o problema empresarial da Amazonas Energia com o chapéu alheio, o teu chapéu. É uma solução que quem paga são os outros, afirmou ele, que foi secretário executivo do Ministério de Minas e Energia e dirigiu o ONS. Reconhecemos que a Amazonas Energia é um problema que existe e que precisa ser resolvido. O que a gente coloca é porque nós é que vamos pagar pela solução. E, obviamente, é um dossiê, né? Eu não só ia comentar essa notícia e ficar por aqui. Vamos por partes. 2 horinhas depois, que saiu a nota do Estadão, saiu a nota no Lauro Jardim, que, como já expliquei para vocês, é o colunista do mercado. É o porta-voz do mercado. Ele é o Jamil Chad do mercado. Se o Jamil Chad é o porta-voz da ONU, Lauro Jardim é o porta-voz da Faria Lima. E Laurão falava assim, ó. O que os batistas viram que o resto do mercado não viu. Pera lá, não foi só os batistas. Lembra que o Estadão nos conta que além dos batistas, o BTG, junto com a Eneva e fundos estrangeiros, também tinham interesse. Então, segura a onda. A pergunta acima foi feita dezenas de vezes na segunda-feira por integrantes do setor de energia, a partir do momento em que a Eletrobras anunciou que vendeu por 4,7 bilhões 13 de suas termoelétricas para a Âmbar, empresa da JF dos irmãos Wesley e Joelis Batista. Motivo? Algumas dessas usinas fornecem gás natural à Amazonas Energia, empresa completamente quebrada e inadimplente em 10 bilhões com a ex-estatal. Mas agora a gente já sabe, né, que esse dinheiro vai ser pago por você. Por que então comprar termoelétricas cujo o único cliente, a Amazonas Energia, não paga as suas contas? Na quinta resposta, a pergunta veio em forma de uma MP editada pelo governo. Nela, em resumo, consta que o dinheiro com que a Amazonas Energia pagará pelo gás natural virá de recursos retirados das contas de luz dos consumidores, ou seja, vocês, de todos os estados brasileiros nos próximos 15 anos. Parte do mercado de energia atribui a tacada da JF a uma, eu gostei dessa aspas, excepcional visão estratégica do grupo. Isso é uma visão estratégica, é o olho de Tandera, espada justiceira me dê visão além do alcance. Nossa senhora, velho. Rapaz. Só que a coisa é pior, gente. A coisa ainda é pior. Que a gente não vai parar por aqui. Estava eu passando ontem, e aí, um perfil no Twitter fez o que todo mundo deveria fazer. E o que eu sempre falo pra vocês. Vá na fonte primária. Ele foi no site da Eletrobras. E aí quis me deixar maluco. E ele colocou ali, ó. Eu não vou nem ler o que tá aqui. Só vou ler o que ele falou, a gente vai olhar o documento. Eletrobras rumo ao Net Zero 2030, Agenda 2030, entregou aos irmãos Wesley
A maior termoelétrica do norte, que queima gás no meio da Amazônia, ESG para o povo e monopólio para os amigos do rei. O que é que ele está falando? Pois bem, esse aqui, né, é a primeira página, só tem 2 páginas no documento. O documento só tem 2 páginas. Quero ver com vocês aqui essa parte e o final. Depois ver o final. Assinatura de acordos venda das térmicas. Rio de Janeiro, a Eletrobras informa que no dia 9 de junho de 2024 concluiu juntamente com suas subsidiárias Eletronorte e Furnas a assinatura de acordos com o grupo Âmbar Energia S.A. para, né? Aí fala lá, fazer, vender, terminar, blá blá. Aí, questão da distribuidora. Na hipótese de uma operação subsequente envolvendo transferência do controle da distribuidora, né? Se for vender a distribuidora, a Amazonas Energia depois, a companhia, ou seja, a Âmbar, terá a opção de compra, possibilitando a captura do benefício econômico fruto da recuperação operacional e financeira distribuidora. Eu não sei porquê, velho, mas eu tô achando que depois que a empresa passar a dar lucro, ela vai ser comprada. Eu tô vendo o olho da espada de Tandera do Lion do Thundercats. Sabe? Na hora que ela sai desse déficit de 10 bilhões, que o povo pagar uns 5, 6 anos aí, a JBS tem preferência e vai cair na mão. Eu tenho certeza. Porque os irmãos Batista, eles têm visão estratégica do mercado. Eles são bons. Eles vão campeões nacionais. E aí o pior é o final. Que é o que o verde e amarelo falou. A segunda página é só isso daqui, ó. É um parágrafozinho pequeno e a assinatura do Eduardo Rayama. As transações estão sujeitas a condições precedentes usuais de mercado e as iniciativas, ou seja, a venda das termoelétricas brasileiras, reforçam o compromisso da companhia, ou seja, da Eletrobras, de mitigar riscos operacionais e financeiros, avançar na otimização do seu portfólio, alocação de capital. Por fim, com esta transação, com esta venda, a Eletrobras acelera o atingimento de sua meta net zero. Aí, 3 dias atrás, episódio 1691, nós terminávamos com a matéria do Poder 360 falando desta compra. E eu coloquei ali o que aprendemos hoje. Espero que todo mundo tenha aprendido. Quando você junta a agenda SG com descarbonização, com privatização, resulta com os nossos grandes irmãos Batista, da JF, se tornando donos dos ativos da Eletrobras. Vamos privatizar tudo. É incrível. É incrível. Aí você fala, mas não tire o todo pela exceção. Eu sei que você vai falar isso. E o dossiê não para por aqui. Ainda estamos em 38 minutos. Óbvio que não tem muita coisa. Agora nós temos que voltar ao mês de dezembro. Mas antes de voltar ao mês de dezembro, temos que lembrar também que o planeta Terra, desde fevereiro de 2022, após a confusão lá entre Rússia e Ucrânia, começou uma corrida em torno de uma palavra: energia. Energia, energia. Está impactando tudo. Tudo. Primeiro que a Europa toda dependia da Rússia. Os preços começaram a subir. Tá todo mundo procurando a coisinha aqui, a coisinha lá. Ontem falamos do urânio. Macron veio aqui no Brasil, né? Tentar achar o que ele perdeu na África. Estados Unidos, preocupado em construir uma nova Colômbia, né? Porque é o tamanho do que eles vão precisar só com a construção de novos data centers para a questão de inteligência artificial. O Lula, olha como é uma distopia que a gente vive no Brasil. O Lula tá falando, não, a gente tem que ter aqui uma inteligência artificial no sul, global, blá, blá, blá. Tá, Lula? Então vamos aumentar nossa capacidade energética. Não tem investimento em aumento da capacidade de geração de energia. Eu tô vendo venda. Por que a gente não pede para os nossos grandes empresários construírem usinas, ao invés de comprar as que já estão prontas? Como é que a gente vai ter inteligência artificial se a gente não tem nem energia para ligar o computador? Basicamente isso, né? Em palavras muito simples. Tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. Mas vamos focar, né? Estamos diante de uma exceção ou de uma coincidência que acontece mais de uma vez? Voltemos a dezembro.
voltemos a dezembro, onde o nosso Atlas, no capítulo 9, que se chama O Campeão Nacional, tem 2 temas. Um deles fala sobre a multa, né, que envolve aí o Odebrecht e tudo mais. Lá o lado supremo, vocês devem saber. Mas o primeiro subtema deste capítulo é caso Copel Âmbar, né? E a gente começava falando nesse capítulo da festa, do patriarca JBS, né? Movimentação de jatinho na região, todo mundo lá, toda a nata da política brasileira na festa. Festa de Joelha, tem encontro tenso, mais cordial entre Caiado, dirigente do MST. Lutou todo mundo. E aí, 11 de dezembro, surge uma notícia muito similar à notícia de ontem, pela Folha de São Paulo. Olha a manchete. Governo Lula libera empresa de Joesley a comprar energia da Venezuela e Brasil pagará mais caro. Era Âmbar, no norte do país. O norte do país, a região mais difícil de empreender, só mesmo os irmãos Batista conseguem. Tudo que você tenta fazer lá, você esbarra em licenças ambientais. Mas os irmãos bichos são fera. Os bichos são fera. Parabéns, cara. Vocês botam pra pocar. Aí depois que saiu essa nota, no dia 11 ainda, Folha de São Paulo fala, ó, Ministério ataca a Folha de São Paulo por reportagem sobre compra de energia da Venezuela. Olha o subtítulo da primeira. Ó. Preço foi proposto pela Âmbar após decreto do governo. Empresa diz que custo será menor do que combustíveis fósseis. Olha que engraçado, né? Não, o governo fez um decreto, aí pá, e a gente se dá mal, o povo se dá mal. Aí agora ela compra, aí o governo entra com a MP e o povo se dá mal também. Coincidência. Eu vejo o futuro repetir o passado. É o efeito Cazuza. Aí não dizia, Paz Menos Energia, critica jornal, notícia explica medida e efeitos na conta de luz no Brasil. Aí, no dia 19 de dezembro, o Bruno Pires, na revista Piauí, né, fez uma longa nota que traz os bastidores políticos desta situação. Compra de energia da Venezuela passou pelos irmãos Batista desde o início. A Âmbar Energia, empresa do grupo JF, negociava a aquisição para abastecer Roraima antes mesmo do governo divulgar a retomada da importação. Visão estratégica de mercado? Compraram empresa falida? Visão estratégica de mercado? Compraram, nem sabia que o governo ia voltar a importar. Visão estratégica de mercado. Aí, a mesma coincidência. Eu vou dar zoom aqui no que Kitsuko escreveu, porque tá pequeno ali. Roraima depende de termoelétricas movidas a diesel. Diesel é caro. Então, para não queimar diesel, vamos comprar energia elétrica. Agora a gente tem uma empresa, a Âmbar, os nossos grandes irmãos Batista. Não vai ser tão barato, mas pelo menos a gente não vai gastar com diesel, né? Olha a justificativa verde. Olha a justificativa verde. Coincidências. Em agosto de 2023, Lula editou um decreto que prevê a importação de energia elétrica apenas se a medida promovesse a redução das emissões dos gases de efeito estufa. E aconteceu, né? Mas, rapaz, parabéns, Âmbar. Milagrosamente, você atendeu o requisito de Lula de salvar o planeta em detrimento dos pobres. Oh, parabéns, velho. Parabéns, de coração. Aí tá ali, ó. Diminuição da geração de energia a partir de combustíveis fósseis. Aí tava lá, né? Em decorrência da substituição da geração do parque termoelétrico a óleo diesel dos sistemas isolados de Boa Vista e localidades conectadas por energia importada proveniente da fonte hidrelétrica UHE Guri, deixarão de ser emitidos gases de efeito estufa, mormente CO2. No ponto, a proposta da Âmbar também contribuirá com o atendimento dos compromissos de redução da emissão de gases do efeito estufa assumidos pelo Brasil internacionalmente. Lula. Aí na citação ali, né? Tá ali embaixo, tem 3. Artigo 5º. Compõe a relação das ações e projetos elegíveis ao programa Energias da Amazônia. Item 7º. Importação de energia elétrica desde que reduza emissões de gases de efeito estufa e dispêndios da CCC. Há quanto tempo a gente tá falando de agenda verde? Você tá entendendo que não é um assunto distante? Você tá entendendo agora que você vai pagar?
Você tá entendendo que é que você que vai pagar? Quem é o louco, hein? Quem é o louco? 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 Fala aí quem é o louco. Esse que é louco, que é maluco. É? Fica gritando sozinho igual o louco da praça. Aí continuava. Continuava o nosso dossiê em dezembro. A gente falava da Copel. Por que a gente falava da Copel? Aí na época eu mostrei um mapa, região de Curitiba, blá blá, tinha lá umas plantas. Tem até um site aí na AMBA, né? Olha a quantidade de estados que elas já estão. E agora chegaram no Amazonas. Daqui a alguns dias, energia elétrica no Brasil vai ser da JBS. Olha onde o mapa tá e agora coloque Rio de Janeiro, que ainda não tinha, e Amazonas. Daqui a alguns anos, a energia elétrica no Brasil vai ser da JBS. Porque os caras têm visão estratégica de mercado. Se prepara, viu? Porque não é um tema importante. Aí, o que é que tinha rolado? Tá aqui, ó, nessa notícia. Pronto, deixa eu contar o que aconteceu. Ó. Copel vende usina elétrica a gás para Amba Energia por 320 milhões. É a Unigel. Não, desculpa. Era o EIGA. Acho que é Unigel o nome, não? Não há dúvida agora como é. Mas tá ali, ó. Usina elétrica a gás de Araucária. O EGA, né? Para Âmbar. Tá ali. Venderam. Venderam. E em dezembro. Vendeu, né? Botaram um pezinho no Paraná. Que quando você olha ali no mapa, né? Eles ainda não estavam no Paraná. É engraçado. Já tá em São Paulo, agora tá em Paraná. Não tava no Rio. Tá começando estão começando a preencher. Pra ter um pezinho em cada país. E isso porque eles também estão investindo na Bolívia, né? Vocês viram? Vocês viram, né? A gente comentou esse mês. Estão investindo na Bolívia. Os irmãos batistas têm visão estratégica de mercado. Vocês não têm. Vocês não têm. Aí, olha que coincidência. O que é que nós vimos agora que a Eletrobras fez? Não, a gente vendeu com a justificativa que estamos reduzindo, né? As nossas emissões em consonante ao nosso plano de mitigação Net Zero 2030. Pois bem, a Copel, que era administradora lá do Paraná, estatal, foi privatizada. Parabéns aí, parabéns, privatizou, muito bem, muito bom, coincidência. E aí teve o Copel Day, após vender a empresa, meteram um Copel Day. O Copel Day, após a venda, tava lá o Visão 2030, o olho de Tandera. Não precisa nem explicar, né? Agenda SG pra dentro. Tava lá, já meteu os ODS da ONU, nosso compromisso, descarbonização. SG na Copel, lindo, sensacional. Isso tudo em dezembro. Efeito Cazuza. Aí tá ali, ó, estratégia de sustentabilidade. Justificou sua criação e nos compromissos voluntários assumidos especial, os pedidos da ODS em 2030. Tal estratégia visa orientar a condução de processos, programas, iniciativas, amplo debate, ASG, né? ASG é SG em português, ele troca o E pelo A. Por acreditar que empresas sustentáveis agregam valor e fortalecem sua marca, ganhando condições para melhor enfrentar os eventuais riscos econômicos, a Copel reafirma que a gestão para a sustentabilidade é um caminho capaz de proporcionar à sociedade, ao meio ambiente e às demais partes interessadas a oportunidade de usufruir como parceiros do crescimento e do desenvolvimento da companhia. Buscando estar sempre atualizada nas temáticas ESG, a Copel participa de diversos fóruns específicos, como o Pacto Global da ONU, que é o Observatório da Agenda 2030 no Brasil, e o Fórum Econômico Mundial, do Klaus Boca de Mosquito, e o Carbon Disclosure Project, né, que é o CDP, que visa a questão do mercado de carbono. E a Copel se desfez, tá na nota do Estadão, a Copel se desfez da UEGA com a mesma justificativa que a Eletrobras vendeu as termoelétricas para descarbonizar. Não serve para o brasileiro, não serve para o Estado brasileiro, mas serve para os irmãos Batista. Aí, no Atlas, está ali escrito, ó, podemos observar que a Copel não apenas deixou de ser uma empresa estatal e distribuidora de energia para se transformar em um ativista da Agenda 2030, priorizando a sustentabilidade, diversidade e compensação de carbono. Será que, para a Âmbar, esses temas tinham a mesma importância? O objetivo era o lucro.
Às vezes, a narrativa de vamos privatizar tudo se revela apenas um meio de enriquecer bilionários. Por isso que eu falo para vocês que cada dia que passa, a minha visão sobre as coisas, ela tá mudando. Né? Uma visão mais inocente. Por muito tempo, eu me deixei levar pela raiva do PT. Por não suportar o PT e falar, cara, me apresentaram como solução vender tudo. Porque se a gente vender tudo, o PT não consegue colocar a mão. Mas quando eu olho para o que está acontecendo, e me fizeram essa provocação, falou, cara, me aponta aí qual foi a privatização que deu certo. Não vale falar telefonia. Qualquer uma outra. Aí eu fico, nossa, realmente. Pode ter uma ou outra. Pode ter uma ou outra. Mas no mundo de hoje que a gente vive, no mundo de hoje, é tudo muito estranho. E aí, ali ó, março desse ano, quase comprou, não conseguiu, acabou na mão do Tanuri, mas queria. Âmbar, da JF, e francesa EDF entram na fila de interessados pela EMAI, uma empresa que dava lucro, vendeu dando lucro. Março, mas não conseguiu, ficou na mão do Tanuri.